Olha, vamos ter uma novidade agora, tá? Nós vamos ter a novidade que as nossas aulas, elas estão agora em podcast, na Spotify. Ó, Então aí aí sim. vocês vão poder ouvir também pela Spotify, não só pelo YouTube. Legal, fica mais leve também. A primeira aula já está no ar, eu vou passar depois o link para vocês, e aí conforme eu for tendo tempo, eu vou subir nas outras aulas, Dá para para estar no poder, carro. Legal, dá para estar no carro. sim, dá para ir ouvindo, é mais leve, é mais tranquilo. E assim a gente vai levando a obra. Amém. Glória a Então tá Deus. bom. Vamos dar início nessa aula maravilhosa. Vamos orar a Deus agora. Alguém tem pedido de oração? Pelo meu retorno, Marcos, do Glória a trabalho. Deus. Vamos pedir então pelas suas voltas ao trabalho. A maioria, tem muita gente de férias, a gente vai pedir aí, muita gente retornando. Então vamos lá. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome, te damos graças, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor teve, desde a hora que nós acordamos, meu Pai, até esse momento. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos envolveu com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. O Senhor nos alimentou, ó Pai, nos deu segurança. Então, nós louvamos o teu nome. Nesse momento, nós estamos aqui para aprender mais a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente com o seu Santo Espírito, que a sua palavra enraize em nossos corações, que seja um campo fértil e a gente possa multiplicar isso a outras pessoas, Senhor. Abençoe a cada aluno que está aqui, abençoe o Luiz, que está voltando ao trabalho depois de um mês abençoado de férias, que o Senhor abençoe seu retorno, sua família, todas as suas atividades, proteja a sua saúde física, mental e espiritual, como a de cada aluno aqui. Proteja seus entes queridos, aonde quer que eles estejam. Leve seus anjos, acampe com seus anjos ao seu redor. Dê segurança, Senhor, livre de acidente, livre de armadilhas, livre de embaraço, só Pai. Afaste-os, ó Senhor, da aparência do mal. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor, com a sua misericórdia, nos abençoe nessa aula, que a gente possa ouvir a sua palavra através do seu Espírito e que ela faça morada em nosso coração. Em nome de Jesus, nós pedimos amém. 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 Glória a Deus, povo de Deus. Povo abençoado do Senhor. Muito bem, gente. Nós vamos estudar hoje, então, Gênesis capítulo 11. Nós vamos falar sobre a Torre de Babel, né? Embora não seja citado, né, esse nome, a Torre de Babel, na Bíblia, nós temos esse nome porque nas derivações das palavras, né, das escrituras, o significado do que aconteceu ali da confusão das línguas é tido como Babel, na verdade, significa confusão, então aí se deu o nome à Torre de Babel. Então a gente vai estudar um pouco sobre isso, sobre as revelações que existem por trás, né, de toda a narrativa bíblica em relação a esse texto maravilhoso, essa porção da Bíblia de Gênesis capítulo 11. Na aula passada a gente comentou um pouco sobre, nós falamos sobre a saída de Noé, sua família da arca e aprendemos bastante coisas ali. Eu creio que tenha sido uma aula bem abrangente e como eu disse, né, a gente vai subir essas aulas para o YouTube posteriormente e depois também para a plataforma do Spotify para agregar, para que vocês tenham acesso mais fácil a esse conteúdo, tá certo? Bom, vamos ler então a palavra de Deus lá em Gênesis 11. Eu vou abrir aqui, vou ler para vocês. Vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês e eu vou ler aqui. Almeida Corrigida e Fiel é a minha versão, tá? Às vezes tem alguma versão diferente aí, mas eu vou ler essa daqui. Vamos lá então. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Esses eles são os descendentes de Noé, ok?
E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes e o tijolo por pedra e o betume por cal. Anotem bem essa questão aí, ó, tijolo por pedra e o betume por cal, que a gente vai aprender um pouco sobre isso depois. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Anotem aí, ó, espalhados por sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que lhes intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até o versículo 9, certo? Então aqui a gente tem a narrativa do que aconteceu. Falei para vocês anotarem algumas questões. Então, quando a Bíblia fala eles são os descendentes de Noé, porque isso aqui foi praticamente a família de Noé, conforme eles foram, né, se multiplicando, eles foram mudando, foram se concentrando em outras regiões. A semana passada a gente comentou sobre a genealogia de Noé, né? Falamos um pouco. Na verdade, a gente não entrou na genealogia, ela está no capítulo 10 ali de Gênesis, a gente não entrou ali. Mas aqui, deixa eu ler o versículo 10 para você, Gênesis, o capítulo 10, para vocês entenderem um pouco e para a gente contextualizar aqui a história. O versículo 10 fala assim, ó: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, a Bíblia ela não fala o tempo determinado. Então, de quando eles saíram da arca até quando eles se deslocaram para aquela região de Sinar, que está no capítulo 11, ela não fala o tempo. Mas a gente consegue criar uma noção, né, que houve ali bastante tempo. Por quê? Nasceram filhos e filhas deles, né? E aqui ele começa citando, no versículo 2, os filhos de Jafé, depois ele vai citando, né, os filhos de Cão, depois ele vem e cita os filhos de Sem. Aqui, só chamando a atenção, os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Esses são os filhos de Cão. Lembra que lá em Gênesis 9, onde nós falamos sobre a saída de Noé da arca, lá ele só tinha um filho que era Canaã, mas aqui já nasceram mais, ó, nasceram Cuxi, Misraim e Pute, tá? Aí fala que Cuxi teve filhos e Cuxi gerou a Nimrod. Então, Luizão, lembra que eu falei de Nimrod? Sim. Então, é esse aqui, está no versículo 8 de Gênesis 10. Tá? E Cuxi, que é um dos filhos de Cã, gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. Parece Tá? nome americano, né? Pois é. E Nimrod começou a ser poderoso na terra. O que significa o nome Nimrod? O nome Nimrod significa rebelião. Tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Lembra que Canaã foi amaldiçoado por Deus? Que eu citei? Porque Cão viu a nudez de Noé, e aí Noé foi lá e amaldiçoou, na verdade, não foi Deus que amaldiçoou Canaã, foi Noé. Noé foi lá, ao invés de amaldiçoar Cão, e o que ele fez? Ele amaldiçoou Canaã, filho de Cão.
E dessa geração, dos outros filhos de Cão, nasceram Nimrod, tá? Então a gente vê que essa geração de Cã, ela se divide da geração de Sem e Jafé. Se tornaram outra geração aqui, tá? Tô lendo isso para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou ler também aqui, ó, o verso número 9 de Gênesis, capítulo 10, ó. Tá falando de Nimrod. Diz o seguinte, ó, e este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor aqui, na tradução, ele fala aqui que ele era um caçador contra o Senhor, tá? Então não entendam que ele era um caçador diante do Senhor, que o Senhor via ele com os bons olhos, porque não é essa a tradução exata. A tradução exata é que ele era um caçador, um grande caçador contra o Senhor, tá? Por que eu estou dando essa introdução para vocês? Para a gente conseguir criar um pano de fundo para entender as passagens, tá? Então, dessa questão aqui da torre, mais ou menos, os historiadores comentam que até o ponto que Deus interviu na construção da torre, eles demoraram mais ou menos uns 40 anos. De quando eles começaram, né, desse texto que é citado aqui, eles começaram a queimar os tijolos, né, e usar o tijolo como pedra e o betume como argamassa. Eles fizeram isso daí mais ou menos em 40 anos, só para vocês terem uma ideia. E aqui a gente vê o quê? Nós vemos que teve a primeira queda, que foi lá no Éden, que eu já comentei com vocês. Lá o homem, eles deixaram de ter a presença de Deus, certo? Lembram? Todo mundo lembra? Lá em Gênesis 3, fala isso, a queda do homem. Depois nós tivemos a segunda queda, que foi Caim cometendo o homicídio, matando Abel. Ali, Caim, ele deixou de usar ele deixou de usar ali, de tomar uma decisão consciente. Ele estava consciente quando ele decidiu matar Abel. Depois nós tivemos a terceira queda, que é a queda onde houve pós-dilúvio, né? Na verdade, o que acarretou o dilúvio, onde as pessoas elas estavam totalmente inclinadas à carne. Existia uma carnalidade e as pessoas ali não temiam a Deus. Então Deus trouxe o juízo com o dilúvio. Então nós tivemos essas três quedas. A primeira, Adão e Eva, eles perderam a presença de Deus, eles caíram, porém eles se envergonharam depois. Lembra que a Bíblia fala que eles tiveram vergonha e se cobriram? Na segunda queda, Caim, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, ele não se envergonhou, né? Deus ainda falou para ele, olha, se você procederes bem, o seu caminho será esse. Se você não procederes, o seu caminho será outro. E Deus ainda falou para ele. Mesmo assim, ele tomou uma decisão consciente, ou seja, movido por uma inveja, por uma raiva, foi lá e assassinou o irmão. Aqui, então, lá na terceira queda, aonde as pessoas eles estavam totalmente corrompidos, ali ninguém temeu a Deus. Eles tiveram 120 anos ali de pregação, de Noé pregando para eles se arrependerem, mudarem os seus caminhos, porque Deus iria trazer o juízo através do dilúvio, mas ninguém temeu a Deus ali. E não mudaram o seu caminho. E aí agora, nessa passagem de Gênesis 11, nós vemos o ápice da corrupção humana. Aqui houve a rebelião, aonde eles construíram para si uma torre cujo objetivo era atingir os céus, tá? Deixa eu só ver se tem mais gente para entrar aqui na aula. Então aqui eles tiveram
essa atitude de construir uma torre para atingir o céu. Então, vocês viram aqui como que tudo aconteceu, desde Gênesis, uma recapitulação rápida. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Todas as pessoas que não buscam a Deus, que não estão diante de Deus, que não têm um comprometimento com a palavra de Deus, andando diante de Deus, procurando estar bem próximo de Deus, de alguma forma, ela vai ser corrompida e ela vai cair em algumas dessas áreas. Na verdade, ela acaba caindo no espírito, na alma, na carne, e aí a consequência dessas quedas leva a pessoa a um distanciamento muito grande de Deus, a ponto dela se tornar rebelde. Nós vemos que na Bíblia, Lúcifer cometeu também a rebeldia. Nós vemos isso relatado lá em Isaías 14. A gente tem essa passagem que mostra que Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. E nós vemos esse mesmo papel aqui em Nimrod. Nimrod, ele representa aqui a figura de Satanás. E ele exerce aqui um papel de... Ele começa a arquitetar um comportamento aqui nas pessoas. Então, a Babilônia aqui, a Torre de Babel, nós precisamos entender que não é somente a confusão das línguas. Existe aqui um princípio que é um princípio que está enraizado nas pessoas até os dias atuais. Nós vamos citar isso aqui passo a passo para vocês, tá? Então, a gente vê que tudo vai convergindo e as pessoas que pecam contra Deus, o fim, o ápice do pecado é a rebelião, é o afastamento total diante de Deus. As pessoas se rebelam a ponto de aliciar, de criar uma ideologia através dos seus atos, do seu comportamento, promovendo o quê? Promovendo mais ainda esse distanciamento de Deus. Hoje a gente vê isso no mundo. O que nós temos visto no mundo? Atos de pessoas pregando o quê? Pregando uma vida sem Deus. Pregando uma independência de Deus, que nós não precisamos de Deus. A gente está vendo isso mesmo agora nesses últimos dias, nos Jogos Olímpicos. Então a gente está vendo ali uma profanação do nome de Deus, da obra de Deus e de toda a história da divindade sendo profanada ali. Então é isso que é esse espírito, o caminho de Caim, o caminho de Lúcifer, o caminho de Nimrod, ele vem trazendo justamente essa experiência para a gente poder o quê? Aprender e não cair, não andar por esses caminhos, certo? Então, a partir da Torre de Babel, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Satanás, ele usa esse momento para plantar uma semente maligna na alma do homem. E qual é essa semente maligna que ele planta? Ele planta a semente de uma mentalidade que você não precisa de Deus, que você não precisa depender de Deus. Aqui, se a gente ler a Bíblia, lá em Gênesis, a gente lê que Deus disse o seguinte: multipliquem e encham a terra. Sim ou não? Lembra dessa passagem? Se eu não me engano, é Gênesis 1:28. Fala assim: sede fecundes, multipliquem-se e encham a terra. Este é o mandamento de Deus. E ele fez isso lá com Adão, depois ele fez a mesma coisa com Noé. O que ele falou? Multipliquem, encham a terra. Só que aqui, a gente vê no texto aqui de Gênesis 11, que Nimrod, ele diz para as pessoas que eram para eles construírem uma torre para eles não serem dispersos sobre a terra. Porque eles não queriam encher a terra. Eles não queriam. Então existem alguns historiadores, como Flávio Joséfo, historiadores
com bastante prestígio, bastante credibilidade, que dizem o seguinte, que Nimrod aqui, ele já tinha a consciência que nasceria um Messias, um Salvador. Ele já tinha essa consciência. Então, o fato dele deixar todo mundo ali conciso, em volta dele, ajuntado, poderia fazer ele ter esse controle para saber quando seria a vinda desse Messias, uma vez que ele, né, imaginou que o Messias viria logo, né, após a queda do homem lá no Éden. Então, existem histórias, né, que contam isso. Então, Nimrod, o que ele queria? Ele não queria, na verdade, esse Messias, ele achou que fosse Abraão, ele não queria que Abraão nascesse. E a gente vai ver que logo depois da passagem aqui de Gênesis 11, Gênesis 12, já começa a fazer a genealogia de Abraão, né? Que surge a linhagem de Abraão. E aí começa uma outra passagem, uma outra história que nós vamos estudar e vocês vão aprender muito. Então, assim, a ideia principal aqui da Torre de Babel é que Satanás ele planta a ideia de que o homem não precisa de Deus. O homem não precisa, a independência de Deus. Então, aqui ele emprega também uma série de outros princípios que a gente vai ver agora. Então, aonde que tem início essa escravidão de uma maneira coletiva? Aonde que tem início? Essa escravidão imposta por Satanás. Essa escravidão, ela tem início justamente aqui, na torre, na construção desta torre. Aqui Satanás ele começa já a escravizar as pessoas. Babel aqui, né, que é conhecida hoje como Babilônia, ela foi o berço, o celeiro da escravidão. Então aqui nasceu a escravidão. Depois daqui, nós vemos aonde que foi o outro período de escravidão intenso que o povo de Deus passou. Eles passaram 430 anos de escravidão no Egito, debaixo do jugo do faraó. Faraó, vocês sabem também que representa uma figura satânica, simboliza Satanás. E depois disso, depois da libertação do povo do Egito, o que aconteceu? Aconteceu mais afronta diante de Deus e o povo voltou cativeiro de novo para a Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor. Então a gente vê todas estas passagens acontecendo. Então a gente vê o que aqui? A Torre de Babel. A Torre de Babel é o início do cativeiro. Babilônia é o início do cativeiro. E ainda as pessoas, e mesmo sendo libertas, elas voltaram de novo a serem escravas de Babilônia. Foram libertas, sim, foram libertas pelo rei Ciro, mas depois, o que vai acontecer? Essa Babilônia, simbolizada, representada lá atrás, ela simboliza a grande Babilônia que vai acontecer agora com a volta de Cristo, né? Então a gente tem toda essa simbologia aqui, passado. Aqui. E aí, o que a gente aprende aqui? Como eu disse para vocês, eles temiam aqui o surgimento do Messias. Então eles queriam meio que dar um jeito de falar assim, olha, vamos se manter aqui todos juntos, não vamos nos dispersar, porque se a gente se dispersar vai ser mais difícil da gente conseguir descobrir, ou até mesmo armar um atentado contra a vida desse Messias, que sempre foi a intenção de Satanás. Então, qual foi o mandamento de Deus? Povoem a terra. Mas aqui, o que Nimrod propôs? Não, vamos ficar juntos. Então, aqui ele já faz uma afronta diante de uma autoridade de Deus. Então, a gente já começa a perceber isso no passo a passo aqui da nossa leitura. Mas isso foi importante porque, a partir desse momento, dessa edificação que aconteceu, a partir desse ponto, Deus começou também a formar uma nação para ele. Até aqui, existiam pessoas onde Deus
tinha isoladamente um contato ali. Então, ele teve contato com Adão, depois ele teve contato com Abel, depois ele teve contato com Noé, mas agora, a partir da Torre de Babel, dessa dispersão, o que acontece? Nós vamos ver a genealogia de Abraão, a história de Abraão, ele já começa a separar uma nação para ele, né? Que é o chamado de Abraão. Depois disso, ele faz o quê? Ele pede para edificar um tabernáculo para ele. A gente vê isso depois lá em Davi, com Salomão. E, por fim, no Novo Testamento, a vinda de Jesus como Messias, né? E aí, por fim, a igreja. Então, a gente vê toda essa trajetória a partir da Torre de Babel, né? E então a gente precisa começar a olhar para isso não só como uma confusão das línguas, aliás, como é dito, né? Como é contado nas histórias, porque a revelação por trás da construção da torre, ela é muito grandiosa. Existem várias simbologias. Falei para vocês anotarem a questão do tijolo e a questão do betume, tá? Por quê? Porque tijolo de barro, como é feito lá, barro queimado, ele aponta para o homem, certo? Pedra aponta para Deus. Então, aqui na passagem, fala o seguinte, ó, em Gênesis 11, fala que eles iriam queimar bem o tijolo, que os tijolos serviriam-lhes de pedra. Olha isso. Pedra representa a obra de Deus. O tijolo representa a obra do homem. Olha só, eles queriam fazer parecer que a obra do homem era igual à obra de Deus. Tornemo-los, né? Vamos que eles sirvam como pedra. Então, essa é a mensagem que Satanás quer pregar hoje. Ele quer pregar que a obra do homem é a mesma coisa que a obra de Deus, que elas servem como se fosse a obra de Deus. Olha, isso aqui está aqui na Bíblia, então a gente precisa entender bem isso. Então, o tijolo, ele aponta, o tijolo de barro aponta para o homem. E a pedra aponta para Deus. Lá em Mateus 16, 17, 18, eu vou ler para vocês, fala o seguinte, ó. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre a pedra, que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Então, você sempre vai ver o diabo tentando criar uma alusão, tentando criar um engano, tentando fazer o barro parecer pedra. Você Essa sempre vai passagem perceber causa isso. engano, né, Marcos? Oi? Essa passagem, ela causa um engano, que muitos acham que a pedra angular é Pedro, né? Que a pedra da igreja é Pedro, né? Sim. Por causa disso. Na verdade, a pedra angular é Cristo, né? Então, eles falam que ele vai fundar, ele vai fundar na pedra. Então, Pedro vai ser fundado na pedra que é Cristo, né? E aí a gente vê que isso o princípio da estratégia satânica é o engano. É o engano. Então ele vem ardilosamente, devagarzinho, trabalhando isso. O que nós estamos vivendo hoje, Satanás trabalhou lá na Torre de Babel. Hoje nós estamos vendo isso, mas ele começou esse princípio lá atrás. E ele está corrompendo a cada dia mais as pessoas. Você vê hoje o que nós estamos vendo aí, né? Na mídia, essa exposição. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então a gente está vendo isso. E as pessoas acham normal. As pessoas acham bonito. As pessoas se reverenciam para isso. Então, não tem nada de normal no que está acontecendo.
Nós temos que ficar vigilantes, atentos, porque o que está acontecendo é puramente a estratégia de Satanás para desviar as pessoas. Ele quer o quê? Ele quer saquear o povo de Deus. E ele tem conseguido, né? Jesus disse, né, que ele é a pedra angular, como a gente estava mencionando. E que a igreja, gente, ela é constituída de pedras e é edificada sobre Cristo, que é a pedra angular. Essa pedra angular é o alicerce, é a base. É sobre ela que a igreja é edificada. Pedro foi edificado sobre a pedra. Então, essa nova Jerusalém que tem lá em Apocalipse 21, ela vai ser edificada com pedras preciosas. Lembra que eu falei para vocês que nós estudamos a vestimenta sacerdotal, que fala das pedras preciosas, das 12 pedras? A Bíblia fala o seguinte, lá em Apocalipse 21, verso 18 e 20, ó. A estrutura da muralha da Nova Jerusalém, ela é de jaspe. Jaspe é a primeira pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos das muralhas estão adornados de todas as pedras preciosas. Então, o primeiro fundamento é jaspe. O segundo é safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônio. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo é o berilo. O nono é o topázio. O décimo é o crisópraso. O 11º, jacinto. E o 12º, ametista. Ó, o ouro não é uma pedra preciosa, tá? O ouro é um mineral. É Apocalipse 20, capítulo 21, verso 18 a 20. Veja bem aqui, deixa eu explicar bem isso aqui para não ficar confuso. Porque está citando que a muralha, ela é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro é uma referência à santidade de Deus. O ouro representa a santidade de Deus. Lembra que nós estudamos lá na queda de Lúcifer, que Lúcifer trocou 3 pedras preciosas pelo ouro, porque ele queria ter a santidade de Deus? Lembra que ele trocou a ametista, o jacinto e o bidélio, o crisópraso. Ele trocou essas 3 pedras. Então, o ouro aqui não é a pedra, o ouro aqui é a santidade de Deus. Então, a Nova Jerusalém, ela vai ser construída de pedras sobre Cristo. Agora, o diabo, o que ele quer fazer? O diabo está construindo, ele está usando o barro, essa vai ser a grande estratégia dele para enganar as nações. Ele vai vir com um discurso que o barro é a pedra. Ele vai vir com esse discurso, com essa argumentação, que já vem isso lá de trás, está lá em Gênesis. A gente está lendo aqui, ó, está claro. Os tijolos servirão-lhes de pedra. A gente tem que estar muito atento a isso. Muito atento. Por quê? A gente vê na trajetória que o tijolo ele foi usado na construção da torre, e o tijolo foi usado também para construir as cidades de Faraó. Lá também foi usado tijolo de barro. Olha isso. Faraó representa a figura de Satanás. E o que Satanás usa? Satanás está usando o homem, porque o homem veio do barro. Ele está usando o homem para fazer a obra dele. Gente, é muito pesado isso daqui. Sendo que nós temos que ser pedra, não barro. A hora que a gente é revestido com o poder do Espírito Santo, pela cruz de Cristo, nós deixamos de ser barro e nos revestimos de Cristo, que é a pedra. E a obra de Deus é feita de pedra, não de tijolo de barro. Isso daí
Se diz o quê? Esforço humano. Barro é relacionado a esforço humano. Caim tentou fazer as coisas com a força do braço, não deu certo. E aí, o que aconteceu com Caim? Caim construiu cidades. A descendência de Caim veio construindo cidades. Veio construindo cidades. Chegou no Cã, foi amaldiçoado por Noé. E o que ele continuou fazendo? Eles continuaram tentando fazer obras. Continuou fazendo obras, tá? Ó, lá em Gênesis 10, de 8 a 10, é o texto que eu li, fala que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, que eu expliquei que é contra o Senhor. Daí diz ele, com Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel. Olha aí, o princípio do reino de Nimrod, que é uma figura de Satanás, foi Babel. Gente, o que representa Babel? Babel representa confusão. Confusão. Vocês já perceberam, às vezes, estarem em lugares que você não tem paz no seu coração? Você sente que tem um espírito de confusão ali? Você pode ter certeza que ali tem um espírito da Babilônia, um espírito de Babel. E essa Babel lá de trás, ela está se desenvolvendo até se tornar grande Babilônia de Apocalipse. E aí que está a questão. É isso que nós temos que aprender aqui. Os princípios por trás de tudo isso. Os princípios por trás de tudo isso. E tem um princípio muito interessante aqui, que eu quero mencionar com vocês, que é a origem da idolatria. Vocês sabem qual que é a origem da idolatria? Não, Marcos. Já chegou a passar, assim, a se perguntar, poxa, quando começou isso? Não, nunca me perguntei. Eu acredito que isso começou no Egito. Sim, então, exatamente. Na verdade, começou aqui. Começou na torre, na construção da torre. E foi levada para o Egito porque a Torre de Babel é o celeiro do Egito. A cultura da Torre de Babel foi levada para o Egito. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Existe a história, na verdade, é uma história, né? Mas ela tem um pouco de respaldo bíblico que eu vou falar para vocês, que foi em Babel e surgiu o emblema, esse emblema da idolatria. Por quê? Porque Nimrod, ele teve uma esposa chamada Semiramis. Semiramis, a mulher de Nimrod. E ela teve um filho, certo? Só que após a morte de Nimrod, o que essa mulher disse? Semiramis. Ela disse que o filho dela ressurgiu como o Messias. E ela segurou esse menino no colo. Então existe uma alusão a uma mãe segurando um bebê do colo. É uma estátua que existe de Semiramis, esposa de Nimrod, segurando esse bebê no colo, onde ela diz que ele era a encarnação do Messias. E esse bebê, o nome dele é Tammuz. O nome desse bebê é Tammuz. E a gente acha esse texto lá em Ezequiel, eu vou ler para vocês, se você quiser acompanhar aí, ó. Ezequiel, capítulo 8, verso 14. Olha o que está dizendo aqui, ó. Isso aqui são as visões que Ezequiel teve. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tammuz.
Esse Tammuz aqui é o filho de Simeríades com Nimrod, que se tornou um ídolo aonde as pessoas adoravam. Então aqui iniciou-se a idolatria. Só que não parou por aí não, tá? Aí complementando a tua linha de raciocínio, Luiz, no Egito existem dois personagens lá que são tidos com essa referência, que é a Ísis e Horus. Eles são tidos como resultado dessa idolatria começada lá em Babel, desse Thanos. Na Índia, existe Isi e Isvara. Em Roma, o deus Fortuna e Júpiter. Na Grécia, Ceres e Pluto. E aí ele foi se alastrando no Tibete, na China, no Japão, e infelizmente alcançou os braços da Igreja Católica. E hoje a gente tem isso como algo que não é aceito por Deus, mas adotado por uma multidão, milhões e milhões de pessoas. Isso já é cultural. Então, quando eu digo que Satanás ele vem trabalhando culturalmente no comportamento das pessoas, para isso não se tornar assustador quando ele quiser fazer alguma coisa, ele vem dessa forma, devagarzinho, trabalhando questões de comportamento, questões culturais. Eu mesmo, por exemplo, se eu, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de ter a revelação sobre tudo isso, eu era criança e eu olhava para um altar de idolatria e falava assim, poxa, mas como que eu não vou acreditar nisso porque meus pais acreditam? Como que eu vou deixar de acreditar nisso? Porque isso vem de geração em geração. E o que nos reveste, a gente tem que ser revestido pela verdade, que é a palavra de Deus. E se você buscar na palavra de Deus, a palavra de Deus é contra a idolatria. Que nós devemos adorar somente a um Deus. O Salmo 115 fala. O Deus dele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. Então isso não é correto e tem um motivo, tem uma origem. Tem uma origem tudo isso. E como eu expliquei para vocês, esse valente caçador, que era Nimrod, que a Bíblia cita lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9, ele não é um valente caçador diante de Deus, mas é um valente caçador contra Deus. Gente, o que ele caça? Ele caça os filhos de Deus. Ele caça os filhos de Deus, fazendo com que eles pequem contra Deus. Promovendo o quê? Promovendo rebelião. Essa é a grande estratégia de Satanás. E a gente vê tudo isso, todas essas questões acontecendo passo a passo acontecendo. Outra questão também, que o fato deles terem construído a torre, os historiadores falam, a Bíblia não cita tamanho, né? Mas os historiadores dizem que para o tamanho da torre, na ocasião, na época, sim, exatamente. Exatamente. O diabo ele promove sinais também. O diabo também promove sinais, e agora nos sinais do tempo, ele vai promover muitos sinais, ele vai até ressuscitar pessoas. Ele vai até ressuscitar pessoas. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os acontecimentos, porque vai acontecer muita coisa que não provém de Deus, não provém de Deus. Estou dando um comentário aqui baseado no que o Luiz disse aqui, né?
Então, o que a gente tem que entender? Toda essa construção da torre foi para trazer uma cultura também de simbolismo, de ocultismo, de magia sobre as pessoas ali. Eu disse que a Bíblia não cita, mas eles falam que a torre, na ocasião, na época, ela era uma obra muito grande, uma obra gigantesca, mais ou menos em torno de 100 metros de altura por 100 metros de diâmetro. Então era algo bem grande, bem grande. E o que eles queriam? Eles queriam atingir os céus, como Lúcifer quis lá em Isaías 15, 14, a partir do verso 12, fala que ele queria, ele diz assim, eu subirei ao céu, me assentarei acima das estrelas do Altíssimo. Então, o que Nimrod queria aqui? Nimrod queria tocar no céu. Ele queria o topo, o topo. E a finalidade aqui era simplesmente para praticar obras das trevas, ocultismo, obras satânicas, magia. E a gente tem que estar muito atento, porque tudo isso está presente nos nossos dias. Outra questão que nós aprendemos aqui, outro princípio que a gente aprende aqui em relação à torre, é que tudo isso, toda essa obra que a gente vê, ela está ligada à questão de busca de poder, né? Está ligando à ambição do homem. Então, quando Nimrod, quando ele constrói isso, ele quer celebrar o seguinte, ele quer falar, eu quero deixar aqui marcado, eu quero deixar aqui um legado meu. Eu quero que o meu nome fique na história, eu quero me tornar célebre construindo essa torre. Aí você passa nas ruas hoje e você vê quantos prédios com nome de pessoas que estão deixando essas pessoas célebres. Se você passar, se você pesquisar, olhar, na verdade você nem precisa de fazer muito, porque isso aí está escancarado. Todo país, ele tem um ícone para marcar alguma coisa ali. Então, se você vai, por exemplo, na França, você tem a Torre Eiffel. Se você vai em Londres, você tem o Big Ben. Se você vai nos Estados Unidos, você tem a Estátua da Liberdade. Se você vem no Brasil, você tem o Cristo Redentor. Se você vai em Dubai, você tem os arranha-céus. Tudo isso são obras humanas para deixar um marco. Para deixar um marco. E o que isso remete? Isso remete para a ambição humana, para a obra humana. E isso daí o que é? É um princípio de Babel, é um princípio de Babilônia. E o que é isso? É fazer o nome do homem prevalecer diante de Deus. O nome do homem ser maior do que o nome de Deus. Esse é um princípio de Babel. E a gente vê isso acontecendo diante dos nossos olhos. A gente vê isso acontecendo dentro de igreja. Quantos ministérios hoje que você vê que está uma confusão? Cada coisa que tem acontecido dentro dos ministérios. Por quê? Porque os homens querem deixar um legado com as suas obras. Eles querem deixar um legado com as obras das suas próprias mãos. Com a desculpa de que estão fazendo a obra de Deus, eles estão construindo templos e templos cada vez mais imponentes para simplesmente marcar a obra das suas mãos, mas não a obra de Deus. Porque a obra de Deus ela é feita até mesmo sem templo, se for preciso. Deus precisa, o que Deus quer é a igreja. Ele não quer as paredes da igreja. Então aqui a gente aprende outra coisa. O que leva o homem a essa ambição? O homem ele passa por um processo que ele acaba se tornando muito vaidoso. Muito vaidoso. A ponto de se gloriar nas suas próprias obras.
E esse a gente vê a todo momento que é um princípio de Satanás. Deus ordenou a Adão para povoar a terra. Ordenou a Abel para povoar a terra. Se multipliquem e povoem a terra. O que aconteceu? Satanás falou, não vamos povoar a terra não, vamos ficar aqui concisos, vamos ficar tudo juntinho aqui, vamos ficar confinados. Então a gente vê aqui a rebelião sendo instaurada, tendo início. Gente, a gente vê isso acontecendo direto. A gente vê isso acontecendo direto. Quando você deixa de seguir a orientação de Deus e começa a seguir a orientação de homens, você pode ter certeza que vai ter uma rebelião começando ali, vai ter alguma coisa que vai levar à queda ali. Vai levar à queda. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Os atos de rebeldia, eles têm dois aspectos. Você vai ter... se você perceber isso, você não vai mais cair em rebeldia. Você não vai cair mais em pecados que levam à rebeldia. Porque a rebeldia, você não começa a ser rebelde do dia para a noite. Primeiro você peca no espírito, depois você peca na alma, depois você peca na carne. Aí depois você vai para o ato de rebeldia. A rebeldia é como se fosse a consumação de tudo isso. Porque você começa a fazer obras contra Deus. Obras contrárias à obra de Deus. A primeira coisa, o primeiro aspecto desse pecado que é a rebeldia, desses pecados que levam à rebeldia, é a dispersão. Deus precisou separar as pessoas ali. Deus precisou separar as pessoas para poder cumprir a sua obra ali. Porque o diabo precisou reuni-los. Então Deus foi lá e dispersou. Então essa dispersão, ela é um mover contrário à vontade de Deus. Deus não precisava fazer dispersar as pessoas através desse embaraço das línguas. Bastava que eles fossem e multiplicassem sobre toda a terra, mas eles queriam ficar juntos. Eles queriam ficar juntos. Aí Deus foi lá e fez o quê? Dispersou. Essa dispersão não é tida como positiva, ela é tida como negativa. A outra coisa, o outro aspecto é a confusão. É a confusão. Então, onde você for e tiver dispersão, cada um indo para um lado, e tiver confusão, meu amigo, meu querido, saia. Saia porque a queda vai ser grande. O buraco vai ser fundo. E antes que você caia, antes que você se comprometa, é mais fácil você se retirar-se. Tira o pé, dê um passo atrás e fala, olha, eu estou vendo aqui que o negócio vai ser feio. Por que eu falo isso? Porque nós temos comparações a serem feitas, tá? Nós temos duas situações na Bíblia que mostram confusões de línguas. Na verdade, uma foi confusão de língua. A outra, falaram línguas estranhas. Né? Aonde nós temos isso? Nós temos isso na Torre de Babel, em Gênesis 11, e nós temos isso lá em Atos, quando houve o movimento ali de Pentecostes. O que aconteceu? Lá em Babel, Deus confundiu a língua das pessoas, sim ou não? Mas em Pentecoste, essa língua estranha não trouxe confusão, mas trouxe o quê? Uma comunicação clara, um entendimento entre as pessoas ali. A ponto que quem falava o mesmo idioma ali, na verdade a mesma língua, se comunicaram. Mas lá na Torre de Babel, não. Na Torre de Babel houve confusão. Eles precisaram ser dispersos. Ninguém entendia a língua do outro. Em Babel, isso veio como um julgamento. Deus fez essa confusão, essa dispersão para julgar, devido ao ato de rebelião. Mas, em Pentecostes, essa diversidade de línguas, essa pluralidade das línguas, foi uma bênção na vida das pessoas.
Eles tiveram a sua comunhão restaurada, eles se multiplicaram ali. Em Babel, eles não entendiam, não tinham entendimento. Mas lá em Pentecostes, eles conseguiam entender. Houve reconciliação. Então, esses dois aspectos mostram que nós precisamos estar com os olhos abertos, atentos aonde tem dispersão e aonde tem confusão. E, por fim, o que nós precisamos? Nós precisamos de um antídoto para combater esse princípio de maldição que é trazido com essa mentalidade da Torre de Babel. E nós só conseguimos combater isso quando a gente é um só em Cristo, quando a gente consegue a unidade com Cristo. A Bíblia diz em Romanos 15, 5 e 6 o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está pedindo aqui, Paulo está dizendo que o nosso sentir seja o mesmo, um para com o outro. Seja o mesmo, um para com o outro. E não essa divisão, e não cada um indo para um lado, e não essa falta de entendimento. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso buscando a Cristo, contemplando a alegria de Cristo, pensando nas coisas de Cristo, tendo o amor de Cristo, unidos no amor de Cristo, unidos na alma. A alma, quando a gente fala alma, o que é? A alma é a capacidade de raciocínio, de inteligência, de tomada de decisões, de desejos. Aqui é a alma. Nós temos que estar unidos na nossa alma em Cristo. Do contrário, só vai acontecer divisões. E a gente tem visto isso unanimemente, nos lares, na sociedade, no país e principalmente dentro da igreja. Isso tem acontecido de forma, assim, grotesca e de uma forma muito grande. Isso tem acontecido. Infelizmente, provando que essa mentalidade de Babel, de Babilônia, tem raízes até dentro da igreja. Certo, pessoal? E aqui a gente consegue entender isso. A gente finalizou aqui a aula. Quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se lembraram de algum episódio, alguma coisa que faz sentido aqui para a aula, podem comentar. Ô Marcos, depois, se você puder só colocar no grupo as passagens. Ah, sim, eu coloco lá depois os textos, né? Às vezes eu dou uma perdida aqui e acabo não notando. Depois, na verdade, hoje eu estava até lembrando disso. Eu colocava todas as aulas, eu acho que pelo menos as 2 primeiras aulas, eu mencionava todos os textos citados no estudo. Mas eu vou colocar de novo. Tá, beleza, ótimo. É bom, ajuda. Isso é importante para a gente ir recapitulando, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero ter sido elucidativa. Eu espero que essa aula possa ter mostrado um pouco, né, do que é essa raiz de Babel, esses princípios de Babel, que não é só a confusão da língua por trás disso, tem muito mais coisas, tem um comportamento por trás disso que foi colocado lá atrás e que tem se enraizado no nosso meio. E com ensinamentos como esse, a gente consegue entender, muitas vezes, para qual caminho que a gente está tomando, qual o caminho que a gente está indo. É isso aí. Glória a Deus por todos vocês. Muito obrigado pela presença. Eu sei que, às vezes, não é fácil para quem trabalha, para quem chega do trabalho, né, dos seus compromissos, assistir a aula.
mas convide pessoas. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, porque somente assim a gente vai conseguir cumprir a obra de Deus. A obra de Deus, gente, é o ID. A obra de Deus é o ID. Nós precisamos cumprir o mandamento de Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos cumprir isso. E às vezes você está cumprindo isso, mandando o link da sala de aula, falando para a pessoa, vamos assistir uma aula muito bacana, muito edificante. Se a pessoa não quiser depois, está tudo certo, você fez a sua parte. Você não será responsabilizado por isso, mas você vai ser responsabilizado de não convidar. Né? Você vai ser responsabilizado por não convidar. Se a pessoa não quiser, está tudo certo. Aí vai ser ela e Deus depois. Mas o nosso compromisso é convidar as pessoas. Tá certo? Pois é isso mesmo. A gente aprende muito, muito mesmo. Muito mesmo. Gente, então fiquem com Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Vamos ver o que a gente vai aprender na terça-feira? Quem está com curiosidade aí? Olha só que bacana. Nós vamos começar a entrar em Gênesis capítulo 12. Lá nós vamos aprender sobre Abraão, Isaque e Jacó. Uma aula maravilhosa, maravilhosa. E a gente está caminhando aí, já estamos praticamente quase na metade de Gênesis já praticamente. Na verdade, assim, na metade que eu digo do estudo, não do livro em si. O livro tem 50 capítulos, né? Nós estamos aqui no capítulo 12. Vamos começar semana que vem. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, Deus abençoe, dê muita saúde, muita paz para vocês e não se esqueçam, convidem as pessoas, tá certo? Com Deus também. Vou tirar uma selfie só para não perder o costume. Sorriam. Abri, peraí. Ei, Luizão. Ei, Ana Lisboa, nem te falo mais nada, Ana Lisboa. Sorriam. Perfeito. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus. Amém. Tchau, Beto. Tchau, Lúcia. Tchau, com Deus. Tchau, Luizão. Beijo, um abraço. Tchau, Aninha. Paulinha.